Sabe qual é o problema dessa geração? É que as pessoas estão muito acomodadas. A gente tem tudo muito fácil, tudo muito fácil. Qualquer coisa que você precise fazer ou quer ter resposta, você tem na mão. Hoje em dia nem pensar, a gente está pensando mais. Quando a gente tem alguma questão para resolver, alguma dúvida, alguma coisa, a gente coloca na IA e ela resolve para a gente. Isso nem é tanto um problema, mas a partir do momento que você usa ela para fazer tudo, inclusive para pensar, isso se torna um problema. Hoje em dia a gente tem aplicativos para pedir comida muito fácil, então a gente para de querer andar, para de querer sair para conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, porque tem tudo fácil na nossa mão, tudo a gente pede e chega na casa. Os homens estão mais afeminados, as mulheres mais masculinizadas. Os homens perderam aquela vontade, aquela energia de ser um cara provedor, de ser um cara masculino, de querer construir uma casa, construir uma família, construir um império. Hoje em dia, muitos estão caídos no sofá, scrollando Reels, TikTok a noite inteira. Tudo isso vem através de um sistema que impôs e fez a gente engolir tudo isso. Criou várias formas de deixar a gente preso no que eles querem, né? E não buscar de fato a verdade, a se desenvolver, a buscar construir algo realmente que perpetue. Então, a, as redes sociais são feitas, são criadas de uma forma para te deixar preso ali por horas e horas. O sistema impôs, desde criança, quando você está ali no primário e tudo mais, ele vai te ensinando coisas que muito provavelmente tu não vai usar. Tu usa muito pouco daquilo que é ensinado nas escolas, muito pouco. E o problema não é nem o que é ensinado nas escolas, o problema é o que não é ensinado nas escolas. As escolas deixam de ensinar muita coisa que seria muito útil para a vida adulta. Coisas como questão financeira, questão de relações pessoais, como lidar com pessoas, como liderar, como empreender. Muitas coisas que a gente só encontra em livros não deveria ser ensinado na escola, de alguma forma. Então a escola foca muito em você sabe fazer uma relação altamente complexa de matemática, um negócio que você nunca vai usar na tua vida se você não for especializado na área. Mas você às vezes sai sem saber se comunicar. Você sai sem saber falar, sem saber dar uma entrevista, fazer uma palestra para um mínimo de 10, 30 pessoas. Porque por mais que tenha as apresentações em grupo e tudo mais nas escolas, eles não desenvolvem isso de uma forma eficaz, de uma forma que a pessoa saia de lá falando bem com as pessoas. Sempre que tem uma apresentação, pode ver que as pessoas ficam muito nervosas, ficam muito aflitas em ter uma apresentação em grupo, apresentação para a sala inteira. Deveria ter uma matéria, alguma coisa que ensinasse isso para as pessoas, e não tem. E tudo isso faz com que, desde pequeno, você vai aprendendo a ser só um funcionário, a ser só mais uma pessoa inferior. Você não é ensinado a você se desenvolver, a você aprender a lidar com pessoas, aprender a liderar. E juntando tudo isso com tudo que o sistema faz para te deixar pequeno, te deixar escravo, se tornou a geração que a gente tem hoje. Por exemplo, comida também. Até uns anos atrás, as pessoas não eram obesas igual é hoje. Hoje em dia, muitas das pessoas são obesas, a maioria das pessoas. Se tu for pegar uma escala mundial ali, cara, muitas pessoas são obesas. E até 100 anos atrás isso não existia. Foram implantando alimentos que não existiam na nossa dieta, como óleo de soja, margarina, e vários industrializados foram colocando isso como algo bom, algo saudável, sendo que te destrói. E foram demonizando alimentos que eram bons, como carne, gorduras de animais, foram demonizando isso.
E tudo isso vem colaborando para fazer as pessoas ficarem cada vez mais subdesenvolvidas, ficarem mais no lugar que elas estão. Não quererem se desenvolver, progredir, construir família, terem medo de dar até a sua própria opinião. Então, isso é uma coisa que você tem que desenvolver. Você tem que fazer, tem que tentar sair desse meio de ficar scrollando, de comer comida ruim. Tem que buscar se desenvolver de uma forma que você não é mais influenciado por essas massas. Pelo menos você começa a enxergar, porque hoje em dia muitas as pessoas não enxergam isso de uma forma da forma que deveria ser. Acham normal, é só uma rede social, é só um alimento, mas que lá no fundo te autodestrói. Muitas dessas coisas atrapalharam muito também essa polaridade das pessoas. Igual eu comentei no começo, o homem está ficando mais feminino e a mulher mais masculina. Os homens perderam, a taxa de testosterona dos homens abaixou muito de alguns anos para cá. Isso devido à alimentação, à falta de exercício, a esse querer ter um objetivo e ficar só ali na rede social com dopamina, dopamina, dopamina. Sendo que isso não constrói algo efetivo, algo que perpetue. As pessoas perderam o objetivo na própria vida. E as mulheres começaram a ficar mais masculinizadas, principalmente por conta de trabalho excessivo. Os homens já não querem mais pagar a conta, tudo quer dividir. Já não querem mais prover. Tudo tem que ser dividido, tudo tem que ser igual. E não é igual, cara. Se você é homem, você entenda que não é igual. Você não vai trabalhar a mesma quantidade que uma mulher trabalha. Se eu tô trabalhando na mesma função de uma mulher, eu como homem deveria pelo menos ter a vontade de querer trabalhar mais que ela, não por ser arrogante ou coisa do tipo, mas porque eu sou homem, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que fazer força, eu tenho que entregar resultado, porque eu que tenho que prover. Ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa, não que ela não possa trabalhar, mas isso não deve ser um fardo para ela. Quem tem que prover, quem tem que fazer a casa construir, vamos dizer assim, a casa é um homem, não uma mulher. E isso foi se invertendo hoje em dia. Hoje em dia se inverteu os papéis. Ficaram o homem mais afeminado, a mulher mais masculinizado. Os dois querem estar certo dentro de uma relação. Qualquer problema, não, porque você não fez isso, é sempre jogando a culpa pro outro e nunca assumindo a culpa, né? Isso destrói muita relação, eu vejo destruir muita relação. O homem quer estar certo, a mulher quer estar certa. Os dois estão no certo, quem está certo? Ninguém. Se um não quiser brigar, só basta um resolver e não querer discutir, não querer estar certo, ver de uma forma não de dentro pela emoção, mas ver pela razão ali, o problema já se resolve. O problema é que os dois querem estar certo. Por o homem perder essa energia masculina de querer resolver problema, ele só fica lá, não, eu tô certo, e não busca solução, só olha pro problema. E a mulher, por estar também na energia masculina, fica ali querendo, ficam se debatendo ali os dois. Mas no geral, é basicamente isso, é só uma reflexão de ideias que eu fiz nesse vídeo aqui. Tava em dúvida em roteiros que eu. Roteiros não, mas em temas que eu poderia falar, eu fui abordando um pouco de cada, pra tentar, pelo menos, é uma chavinha na tua mente, com a forma que eu penso. Eu fui jogando um monte de ideia ali meio bagunçada, mas se tu conseguir absorver um mínimo, alguma coisinha ali, já vai ter valido muito a pena pra mim. Mas no geral é isso. Se inscreva aí no canal, deixa o like, deixa teu comentário, alguma coisa que você achou interessante, alguma ideia que você tem contrária, deixa aí. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!